Olá, vamos continuar as nossas reflexões sobre o livro de Lucas e hoje a gente vai ver sobre quando Jesus é apresentado no templo. Então, nas aulas anteriores, só revisando, a gente viu o relato milagroso do nascimento de Jesus, de João Batista, como o anjo falou com Maria e Zacarias e como eles reagiram ao plano de Deus relatado pelo anjo. E vimos também o maravilhoso nascimento de Jesus no começo do capítulo 2 de Lucas, e a gente vai ler hoje Lucas 2, do 21 ao 40. Diz assim: completando-se os 8 dias da circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com a lei, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito estava sobre ele, o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvando a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios, isto é, os que não são judeus, e para a glória de Israel, o seu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, e Simeão os abraçou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e então permanecia viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, José e Maria foram a Jerusalém, ao templo, apresentar Jesus, cumprir as exigências da lei. E até então, tudo normal, todo primogênito acontecia isso, era feito isso, os pais faziam isso, era um costume. A rotina do templo fazia parte da rotina do templo, apresentar as crianças, oferecer os sacrifícios. E a gente vê nesse trecho que a gente leu que Simeão e Ana reconhecem Jesus, né? De uma forma, não pela aparência, né? Mas guiados pelo Espírito Santo, eles veem que Jesus é diferente, né? Que Jesus era filho de Deus. Quem ficasse no templo ali ia ver, né, várias crianças sendo apresentadas, mas Jesus foi visto por eles de forma diferente, né? Simeão e Ana viram Jesus como as pessoas não conseguiam ver, né? E da mesma forma hoje a gente pode ver Jesus apenas como um homem famoso da história, que alguém colocou lá, um homem da história, viveu, morreu, tá tudo certo, mas a gente pode também olhar pelos olhos do Espírito e ver quão Jesus é fantástico, né? No passado, hoje e durante toda a eternidade, né? Quando a gente olha para Jesus pelos olhos espirituais, é diferente do que se a gente olhar pelos olhos carnais. Da mesma forma como as pessoas ali não viam Jesus como Filho de Deus e só os dois que eram guiados pelo Espírito viram, hoje também
só nós que somos guiados pelo Espírito conseguimos ver o quanto Jesus é extraordinário. Para outras pessoas, Jesus é um personagem da história comum. Ver quanto que é importante o Espírito de Deus direcionar a nossa visão, né? E para Maria ver Simeão e Ana reconhecendo Jesus como Filho de Deus, provavelmente encheu novamente o coração dela de alegria. Novamente ela vê Deus confirmando o plano dele para aquele menino. Só que Simeão, ele completa, né, a afirmação dele depois que abraça. Ele diz para Maria que Jesus será um sinal de contradição, que vai fazer ao coração das pessoas ser revelado, mas que uma espada, isso ele diz no versículo 35, quanto a você, falando para Maria, uma espada atravessará a sua alma. Então Simeão diz que provavelmente disse isso para Maria, e provavelmente ela já sabia, né, que o Filho de Deus seria condenado à morte, né, ao sofrimento, a carregar a ira de Deus. Então, só de imaginar isso, o meu coração já dói, porque você ter um filho e saber que o destino dele é a morte para a salvação do pecado da humanidade, isso deve ter sido difícil para Maria administrar, né? Mais um desafio quando a gente reflete e pensa que Maria passou por ser a mãe de Jesus, né? Mas será que isso é verdade mesmo? Será que o plano de Deus inclui dor e sofrimento? Sim, o plano de Deus inclui dor e sofrimento. O plano de Deus é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Mesmo incluindo problemas, mesmo incluindo dor, mesmo nesse plano incluindo perdas, o plano de Deus ele é perfeito. E Maria ia sofrer, né, por ser a mãe do Salvador, né? Porque a maior dor que uma mãe pode ter é perder um filho, né? Na ordem natural das coisas, os filhos enterram os pais. Só que quando acontece ao contrário, quando um pai ou uma mãe perde um filho, a dor é muito maior, né? Do que um filho perder um pai. Sofre, mas faz parte da natureza, né? Mas o contrário é muito mais sofrido, né? E na crucificação de Jesus, Maria provavelmente foi a pessoa que mais sofreu, né? Por ver o filho dela amado sendo torturado e morto na cruz, que é uma das formas mais cruéis que a humanidade já inventou de matar alguém. Então, se você pensa que a missão de Maria foi só dar luz, não foi só dar luz, né? Tudo envolve todo um cuidado depois do parto, depois que o menino vai crescendo, o cuidado, a orientação, a criação de Jesus, né? E provavelmente Jesus não era uma criança normal, se bem que não existe nenhuma criança normal, mas eu acredito que Jesus ele era além do normal das crianças, né? E porque ele era filho de Deus, né? Ele não teve amnésia, nasceu e só foi se lembrar que era filho de Deus com 30 anos, né? Não, ele sempre teve consciente na mente dele quem ele era, para que ele veio. Por isso que no versículo 40 diz, né? O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então a gente consegue analisar nesse trecho tão pequeno de poucos versículos quantas coisas novas, né? E a Bíblia ela é viva por conta disso, né? Por isso que também é muito importante a gente não somente gastar tempo lendo as Escrituras, mas gastar tempo lendo, meditando, analisando tudo aquilo ali que está escrito, se pondo no lugar das pessoas, analisando cada aspecto e meditando e fazendo uma mastigação ali de tudo que está sendo escrito e trazendo isso para a nossa vida, trazendo isso para o nosso contexto, como isso se aplica na nossa vida, né? Isso é extremamente importante. Então essa era a reflexão de hoje, que Deus nos abençoe, fique com Deus.